Oi, pessoal. Que bom estar aqui novamente com vocês. E obrigada de estar comigo novamente. Bem, hoje eu vou fazer o resumo do primeiro capítulo do livro Crise de Consciência, de Raymond Franz, a pedido de uma pessoa que deu essa sugestão para eu ler esse livro. Não sei como que essa pessoa imaginou que eu ia fazer esse tipo de abordagem, né? Mas ele me pediu para que ele queria ver o meu ponto de vista sobre o livro. E no vídeo anterior eu falei para vocês que eu ia fazer esse trabalho e hoje é o primeiro capítulo. E espero que vocês gostem. Mas o tema central desse primeiro capítulo, ele gira em torno do preço que pagamos quando usamos a nossa consciência. Quando nos decidimos por agir de acordo com a nossa consciência. E nesse capítulo ele mostra que todos nós temos uma obrigação moral, né? É um desafio, não uma obrigação, na verdade, um desafio moral quando envolve a nossa consciência. E que tudo depende da forma que nós lidamos com esse desafio. Eu confesso para vocês que a leitura não é muito gostosa de fazer, mas eu até achei interessante, tá? Eu consegui tirar alguns pontos que vai valer a pena você ficar comigo para ver. Sobre os pontos que eu frisei aqui e que ele trouxe. Então, ele fala que o ser humano, por natureza, ele tem assim, quando ele tem que tomar uma decisão, quando envolve a consciência, ele tem por natureza, ele envolve a consciência num casulo de complacência. Achei interessante ele usar essa frase, eu achei até legal, sabe? E aí a gente, por causa desse casulo de complacência, a gente vai agindo de uma forma passivamente, vai postergando e vai deixando as coisas para lá. Às vezes coisas que até eram bem importantes, né? Mas quando ele usou essa frase complacência, aí eu quero ver no dicionário com vocês o que significa essa palavra. Fala assim, ó, complacência é a vontade ou mania de aceitar tudo e concordar com os outros só para agradar. Pode ser um gesto, uma gentileza e paciência, mas também pode significar uma submissão exagerada ou falta de cuidado ao ignorar riscos por excesso de confiança. Viu? Significa a palavra complacente? Então, ele falou assim que nós envolvíamos a nossa consciência num casulo de complacência. Ou seja, o complacente é o bonzinho, né? É aquela pessoa que ela faz tudo pela paz. Ela faz tudo para agradar. Ela faz tudo para não ter nenhuma encrenca, não ter nenhuma discussão, não ter nenhuma dúvida. Então, ela vai aceitando tudo. E é interessante, né? Muito interessante. A pessoa que faz isso na psicanálise, nós chamamos ela que ela está na zona de conforto. Então, ela faz tudo para permanecer na zona de conforto, porque ela não quer se mexer, ela não quer sair, ela não quer ser perturbada, ela não quer, ela tá do jeito que tá ali, tá bom. Pode estar ruim, mas tá bom. É isso. Então, aí ele continua, né, dizendo que algumas pessoas, elas passam a vida inteira neste estado de complacência. Ela passa a vida inteira fazendo a vontade do outro. Ela passa a vida inteira
obedecendo ao outro. E aí ele chegou à conclusão que ser complacente não é bom, que não é uma coisa legal. E aí eu pergunto para você, e aí, você é complacente? Você já ignorou as suas opiniões, os seus desejos pela paz do outro? Você já se pôs a favor de você? O que você está fazendo por você e para você? Porque de repente ser complacente pode ser ficar contra você. Porque sempre o outro está em primeiro lugar e aí você, onde que você está? Onde que você entra nessa história? Acho que vale a pena analisar, né? Então, mas o autor ainda diz que algumas pessoas elas acham razoavelmente fácil não entrar em conflito com a consciência quando são coisas pequenas. Não agir de acordo com a consciência, porque isso é besteira, isso aí não é nada. Então, aí ele vai levando, porque ele acha, né, putz, é uma coisa tão pequena, né? Mas, quando se trata de grandes coisas, de uma coisa significativa, aí esse ser, ele se vê numa encruzilhada de consciência. Falo, não falo, digo, não digo, vejo, não vejo, ouço, não ouço, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Mas aí aquele dever moral faz ele começar a se sentir mal, faz ele começar a entrar em sofrimento. E aí ele cita Lutero. Não sei se vocês conhecem a história de Martinho Lutero. Para quem não conhece, eu vou deixar no link sobre o livro dele. Eu vou deixar 2 livros que eu achei muito interessante de Martinho Lutero, para que vocês possam, quem tiver interesse, né? O livro está bem barato no Amazon, e para que vocês possam ler um pouquinho mais e conhecer Martinho Lutero. Então, Martinho Lutero, ele era um monge da, da igreja, ele dava aula de teologia, ele era um alemão, tá? E ele entrou em crise de consciência. Por isso que Raymond Franz citou ele como exemplo, né? Então, na história dele, o que, que aconteceu? Ele ficou contra a igreja no que dizia respeito às indulgências. Quem não sabe o que é indulgência, vai no dicionário e vê. E no livro de Martinho Lutero também vai explicar um pouco sobre indulgências. Então, o que, que acontecia? Aí, o que, que a igreja fez? A igreja resolveu vender indulgências. O que, que era? Era assim, a pessoa dava dinheiro para a igreja para o perdão dos pecados. Então, ela podia dar igreja, eu poderia ir lá e dar meu envelope lá com o meu dinheiro para que o meu pecado fosse perdoado. E poderia fazer um outro envelope, um outro pagamento para perdoar o pecado de uma pessoa minha que já se foi, um pai, uma mãe, enfim, uma pessoa que pudesse estar no purgatório. Olha que sério, quer dizer, vamos, vamos vender agora o perdão. E quando Martinho ele se deparou com isso, quando Lutero se deparou com isso, ele entrou numa crise de consciência. Mas falando sobre vender o perdão e facilitar a vida de quem já se foi, eu lembrei de uma coisa que aconteceu comigo. Não faz muito tempo, não, sabe? Eu, depois que eu deixei de ser testemunha de Jeová, eu não quis me envolver com nenhuma organização religiosa. Mas eu acabei entrando num local, num grupo de pessoas que eles diziam que eles não eram religiosos, tá?
E tinha, assim, todo um temor de Deus, tinha os rituais, assim, de adorar a Deus, enfim, mas tinha um dogma de venerar os antepassados. E aí, tudo bem. Eu só estou aqui por causa da minha avó, do meu avô, do meu bisavô, do meu tataravô, enfim. Então, eles trabalham muito nessa coisa, né, que os seus antepassados contribuíram muito para o que você é hoje. Realmente, se não fosse eles, eu não estaria aqui. Mas o que me faz lembrar isso que eu estou falando para vocês é que existia uma forma de você dar um dinheiro, uma colaboração, uma contribuição para os seus antepassados. Não tinha um valor específico, mas você poderia dar o dinheiro para facilitar a vida dos seus antepassados, tá? No mundo, no outro mundo astral, ou para que os seus antepassados, ou forma de gratidão pelo que seus antepassados fizeram. Mas aí o importante aí que eu quero dizer, que me incomodou, foi o dinheiro que você foi dado para os antepassados. Eu acho que quem já foi embora daqui, não sei onde eles estão, enfim, não precisa de meu dinheiro. E isso começou a me incomodar, isso não entrou muito naquilo que eu queria para mim, sabe? Aí eu acabei falando assim, sabe, aqui acho que não é meu lugar. E eu resolvi sair. Só que eu saí, mas eu não enfrentei crise de consciência. Eu só me afastei. Fui lá, falei que eu não queria mais e tudo bem. Não sofri ostracismo, porque hoje encontro com todo mundo, converso com todos eles. Se eu precisar ir lá, eu vou, a hora que eu quiser, certo? Não teve ostracismo e não teve crise de consciência. Por quê? Porque eu não fui adestrada lá. No caso das testemunhas de Jeová, elas sofrem a crise de consciência por causa do adestramento. Porque você foi treinada, você foi adestrada para pensar que a sua atitude vai magoar a Deus. Que você deve devoção exclusiva a Ele e que Ele pode ficar chateado com as suas questões. E que você questionar, você falar de algum ponto que você não concorda na organização, você está pecando contra Deus. E isso te gera uma crise de consciência. Vocês entenderam? E outra coisa, você saber que se você vai expressar aquilo que você não concorda, você sabe que vai ter uma repercussão. Você sabe que você vai ser punida. É isso. E eu, nessa organização que eu estava, eu não tive crise de consciência porque eu sabia que eu não ia ser punida. Serviu para mim até aquele ponto, não serviu mais, eu saí, fui embora, tchau, tchau, tudo bem. Eu converso com todo mundo que está lá dentro ainda, que ficaram meus amigos, e está tudo certo. Vocês viram a diferença? É isso. Então, mas voltando a falar de Martinho Lutero, né? Porque eu falei para vocês que ele não concordou, né? No caso das indulgências, que as indulgências era dinheiro que era dado para, estava cobrando para o perdão dos pecados, né? Então, o que acontece? Ele não concordou e ele falou que ele não estava concordando. Ele falou não se deve cobrar para perdoar pecados, porque só Deus pode perdoar pecados. Ele enfrentou um julgamento de 70 homens. Aí eu me lembro de quando, como é feita a comissão judicativa da Testemunha de Jeová, tem casos que é 5 homens. Lutero enfrentou 70. Mas ele se manteve firme em falar que ele não concordava com a venda de perdão de pecados. E quando ele falou, ele anotou assim 95 pontos que levava ele a
porque ele queria se defender, né? Então ele falou 95 pontos e falou para eles assim: corrija isso não está correto e tal, e tal, e tal. Sabe o que aconteceu? Eles falaram para ele assim: se retrate, diga que você estava errado e não questione a autoridade. Aí, Martim Lutero, com tristeza, ele respondeu: eu não posso fazer isso. Eu não posso me retratar. E aí ele usou uma frase que é conhecida, e eu não sabia nem que era conhecida, eu só fui saber que era conhecida quando eu comecei a pesquisar. Ele falou assim: não é seguro e nem é justo eu abafar a minha consciência. Eu não posso me retratar. Eu não posso agir contra a minha consciência. Que Deus me ajude. Você sabe por que ele usou essa frase? Que Deus me ajude? Porque ele sabia o que ia acontecer com ele. Ele sabia que ele ia ser julgado, ele sabia que ele ia pagar caro por aquilo que ele estava fazendo. Ele sabia que ele ia pagar caro por ele usar a consciência dele. E ele pagou mesmo caro. Ele foi julgado, ele foi abandonado, ele sofreu consequências, ele foi perseguido. E é isso. Então, o que Martinho Lutero e Raymond Franz têm em comum? Os dois, eles faziam parte da cúpula da organização na qual eles pertenciam. E mesmo assim, eles seguiram a consciência deles. Ambos, ó, Raymond Franz, ele amava a organização. Ele tinha certeza que os ensinamentos eram verdadeiros até um ponto. Ele gostava de estar ali. Lutero também. Ele gostava da igreja, ele amava aquela organização, né? Então, esses dois, eles têm muito isso em comum. E é interessante que isso aconteceu em datas completamente diferentes. 500 anos de diferença. Mas ambos tiveram a mesma posição. Eles enfrentaram a crise de consciência e decidiram pela consciência deles. E você, o que você faria? Você já enfrentou uma crise de consciência? O que você fez? Você já percebeu alguma coisa que não combina, que não está certo na organização no qual você está pertencendo? Você está com medo de pensar? Você está com medo de pesquisar? Você está com medo de tomar uma atitude? É um caso a se pensar. É um caso a se pensar. Então, quando o Raymond Franz chegou nas pessoas ali que fazia parte do corpo governante da época, e que ele falou com calma, né? Ele falou assim: precisamos examinar isso com calma, precisamos examinar bem as escrituras para ver se o que nós estamos passando está de acordo com as escrituras. Sabe o que ele ouviu? Obedeça e cale-se. Obedeça a autoridade que tem sobre você. Então, ano passado, Martinho Lutero ouviu as mesmas coisas. Por isso, ele usou Martinho Lutero como exemplo. Achei muito interessante isso, achei bem inteligente da parte dele. Então, os dois homens com 500 anos de diferença
viveram as mesmas situações, as mesmas provações. E os 2 homens tomaram a decisão de acordo com a consciência deles. Mais interessante é que eles deixaram um ensinamento para nós, sabe? Exemplo e ensinamento para nós. Primeiro, que nenhuma instituição é passiva de erro, que não existe nenhuma instituição religiosa perfeita. Não existe. Você sabe por quê? Porque quem faz parte da direção dessa instituição religiosa são homens. E todo homem é passivo de erro. O segundo ponto, que cada pessoa ela tem o direito de decidir por si mesma o que é bom para ela. E que você não precisa de alguém para te guiar perante a Bíblia. Que você é capaz de ler, se você sabe ler, você é capaz de ler e de entender, de chegar à sua própria conclusão. Você não precisa de um guia para ler a Bíblia. E depois, o terceiro ponto que os dois têm em comum, que eu percebi isso, é que o principal é a consciência. A consciência ela não pode ser silenciada. Porque quando você cala a sua consciência para agradar alguém, para manter você na sua zona de conforto, ou para manter o poder de alguém, ou para não falar quem não quer que você fale, ou para não falar de quem você não quer de quem que a pessoa não quer que fale, quando você cala para o outro, você se cala muito mais para si. Você se rejeita, você se destrói, para que o outro esteja em cima. Só que nós temos um dever moral, né, perante a sociedade na qual nós vivemos. Porque a nossa atitude, ela reflete no que vivemos. Então, nós temos essa obrigação moral. E essa moral vem lá de dentro de nós, nosso ser, da nossa essência. Então, mesmo que você resolva se calar, você não vai ficar feliz. Porque lá na frente, quando você amadurecer, foi o caso de Raymond, ele foi criado como testemunho de Jeová desde pequeno, tudo. Durante a vida, ele percebeu algumas coisas que não combinavam. Mas ele conseguiu só falar quando ele amadureceu. Ainda bem que ele acordou e teve consciência de falar. Mas tem gente que amadurece, olha para trás e fala, poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, e não fez nada. Mas não foi o caso dele. O amadurecimento trouxe essa visão para ele. Eu tenho que fazer alguma coisa. Então, se você não concorda com alguma coisa, se você vê alguma coisa que está errada, consulte o seu eu superior e se decida por você. Nunca se decida pelo outro. Então, hoje, eu faço aqui uma pergunta com carinho para você. Você está ouvindo sua consciência? Ou está se calando? E aí? Pensa com carinho e responda para você com amor. E quando você decidir pela sua consciência, não tenha medo. É lógico que não é fácil. Para tudo na vida tem um preço. Você vai pagar o preço. Mas vai pagar o preço com honra. E vai ficar livre de um peso. Esse peso não sai de uma hora para outra. Esse peso ele vai se dissipando aos poucos. Mas depende de você. Se você tomar decisão de acordo com a sua consciência,
Mas ficar alimentando ódio, alimentando mágoa, você vai continuar pesado. Então fica meu carinho amoroso para você. Se cuide, se ame e se priorize. E até o próximo vídeo, que eu vou agora eu vou fazer o resumo do segundo capítulo. Até lá.